é importante, né? Esse caso Epstein está voltando a ganhar tanta força, tanta exposição, coincidentemente no momento que a gente tem a questão do Banco Master no Brasil. E eu explico por quê, né? Até teve uma notícia do reserva ali do ICL, né, da nova coluna que a gente tem do ICL, que é a coluna que vem na revista Liberta, que traz os bastidores da política, que traz as notícias que só vão estar na mídia daqui a 1, 2 semanas. Enfim, aquele relatório que a gente traz para poder manter, enfim, bem informado nossos leitores, assim como os nossos jornalistas estão, né? Para eles poderem saber das notícias antes de todo mundo. E tinha, na penúltima edição, porque a última já foi esse final de semana, a história do Cine Vorcaro, né? Que era aquelas festinhas que seriam dadas, né? Segundo, enfim, as fontes ali acessadas pelo jornalista, na mansão do Vorcaro, e que eram festinhas bem quentes, digamos assim, e que existiriam as fitas dessas festinhas bem quentes. Essa notícia rodou bastante as redes sociais, e quando rodou as redes sociais, algumas pessoas começaram a falar: é o Epstein brasileiro, né? O Vorcaro é o Epstein brasileiro, são os Epstein Files brasileiros. E óbvio, as pessoas falavam isso num tom meio de brincadeira, mas você veja que isso tem muito menos de brincadeira do que se pode imaginar. E eu não estou ligando a essa questão da festinha quente, da questão sexual e etc. Enfim, que a gente não sabe o que teve, o que não teve. Eu, tendo trabalhado 20 anos no mercado financeiro, eu posso garantir, né, que no mercado financeiro toda essa questão de prostituição, de dar festas oferecendo, né, mulheres e etc., é uma coisa que não está só nos filmes do mercado financeiro, nos Lobos de Wall Street, etc. É uma realidade assim do mundo das finanças, essa história de drogas, sexo, e só não tem o rock and roll, né? Mas tem todo o lado sujo da história. Mas o que mais, para mim, conecta essas figuras é a questão das relações, sabe? É a questão do como eles se protegem ou se protegeram por conta das conexões que eles tinham. O Epstein, não sei se vocês já falaram aqui no programa, ou se as pessoas que estão nos assistindo têm essa noção, mas primeira coisa que eu acho que é muito similar, a gente chama ele de financista, né? Como você chamou, Vivi, e como todo mundo chama. Só que isso é uma coisa estranha pra caramba, porque é um financista, mas ele não era gestor de nenhum grande fundo, não tinha nenhuma grande experiência como gestor. O cara já surge enorme como um financista. A única grande conta que ele tocava era a conta do dono do Victoria's Secret, da Victoria's Secret, da marca, e de outras marcas também que são do mesmo grupo, e que ele morava no apartamento do cara, viajava para as casas do cara e não sei o quê, mas você tocar uma conta dessa não justifica você ter jatinhos e casas fora e ser um cara com bilhões e bilhões de dólares. Então, isso até hoje é uma zona cinzenta no caso lá do Epstein, de como é que ele tinha tanto dinheiro, se ele não era um grande gestor de fundos, se ele não tinha um histórico muito grande com o mercado financeiro, se ele não tinha nenhuma reputação de ser um dos caras que era mais capacitados em Wall Street, etc. Vorcaro é parecido, porque Vorcaro, em 5 anos, ele fica multibilionário. E também, por quê? Porque era um banqueiro. Vou substituir por financista. Era um banqueiro. Mas vem cá, e de onde veio esse dinheiro? Não, porque o cara é bom, é ousado, é não sei o quê. Era estranho. Agora a gente está vendo por que era estranho.
O cara ganhou bilhões e bilhões e bilhões de reais, e nesse mesmo esquema, festas, casas bilionárias, e chamando todo mundo para festa, e fazendo conexões, e contratando gente da direita, da esquerda, do centro, e colocando na folha de pagamento um monte de gente, chamando um monte de gente também do judiciário, legislativo, executivo para ir na casa dele, jantar, participar da festa, tomar uísque, etc. E aí, de repente, o cara, em 5 anos, vira um multibilionário. Agora, a gente está vendo de onde vem o dinheiro do cara. Vem de ativos podres que não tinham dinheiro, mas que eram vendidos como se valessem muito dinheiro. Vem de terreno que comprava por 20 milhões de reais e logo depois de comprar por 20 milhões de reais o terreno, vendia por mais de 100 milhões de reais o terreno para um banco estadual, né? Na verdade, para o BRB, que é uma economia mista, ou seja, dinheiro nosso, do contribuinte, pagando esse negócio também. Outra coisa que é importante que as pessoas se esquecem, Juliano, você que é o nosso professor de história aqui, em 2008, o Epstein foi julgado na Flórida, e quando ele foi julgado, assim, a ficha corrida do cara era um horror. Era um horror, porque eram dezenas e dezenas de vítimas, já tinha o caso envolvendo muitas menores, tráfico sexual, que nos Estados Unidos é uma das coisas mais sérias que você tem na questão de julgamento. E aí o que aconteceu? O promotor federal era um cara chamado Alexander Acosta, em 2008. E firmou-se um acordo com o Epstein naquela época, e esse acordo previa o seguinte: todos os co-conspiradores da história, eles teriam ali um acordo de imunidade e não seriam revelados quem eram. Segunda coisa, que assim ninguém entendeu como é que aconteceu. A pena dele foi estabelecida num acordo em 13 meses de prisão, só que uma prisão que ele só tinha que passar a noite na prisão. Podia ficar solto o dia inteiro, a semana inteira, e só tinha que dormir na prisão. Só que num crime como esse, nos Estados Unidos, isso tem que ser avisado, negociado com as vítimas. Nenhuma das vítimas soube do acordo, nenhuma das vítimas participou desse acordo, e foi exatamente por isso que, em 2019, esse acordo foi tido como ilegal. E aí, vejam que antes de 2008, quando Epstein... Aí teve a história do documentário que saiu na Netflix, em tudo que é lugar, começaram a buscar o histórico antes de 2008. E antes de 2008, olha o que acontece. A polícia da Flórida, eles foram ver o que aconteceu, a polícia da Flórida, que foi quem investigou, faço o paralelo com a Polícia Federal no Brasil, no caso Master, ela queria acusações muito mais duras, queria que fossem coisas muito mais, dignas do tamanho dos crimes que o cara cometeu. Só que os detetives da polícia relataram, eu leio para vocês, pressão vindo de cima, ordens para reduzir o escopo. Não vamos ver tudo ao mesmo tempo, senão a gente não vai ver. Vamos reduzir o escopo para esse negócio aqui. Reuniões incomuns com advogados do Epstein, como, por exemplo, voos no jatinho de advogados com ministros, por exemplo. Então, essas reuniões incomuns que acontecem com os advogados, e os casos em outros estados acabaram não avançando. E sabe o Alexander Acosta, Juliano? Esse cara que eu falei que foi o promotor federal que fez o acordo com ele, que deixou ele solto, só tendo que dormir durante 13 meses só na prisão. O que esse Alexander Acosta virou depois? Secretário de quem? De Donald Trump. Virou secretário do trabalho de Donald Trump. Então, eu acho que esse paralelo ele é muito útil para a gente, até porque tem muita gente que fala assim, tá vendo? Aqui no Brasil isso não dá em nada, esse negócio do Vorcaro. Não é aqui no Brasil, gente. É dentro desse modelo onde o dinheiro tem tanto poder político que isso não dá em nada. O Epstein, a gente olha essa divulgação de
é muita coisa, né? Mais de 3 milhões de páginas de documentos e mais de 100 mil fotos. A gente fica horrorizado com essa história. Caramba, como é que pode? O Bill Gates, o fulano de tal, o outro cientista, o professor, o político, todo mundo trocando mensagem com ele, se encontrando com ele. Aqui no Brasil, e agora não estou falando que essas pessoas, né, cometeram os crimes do Epstein de jeito nenhum, estou falando de pessoas muito ricas para mostrar o poder que elas têm. Se você pegasse ali o Ike Batista, no auge do Ike Batista, e fosse ver com quem o Ike Batista já se reuniu, quem já almoçou, já jantou com o Ike Batista, quem já teve reunião com ele, você tem dúvida que vai aparecer todo tipo de gente? De direita, de esquerda, de centro, de não sei o quê? Se você for pegar o Joesley Batista, você acha que quando for pegar a agenda do Joesley Batista, irmão, vai ter de Maduro a Trump. Exatamente. Só para falar de lá de fora. É verdade, tem de Maduro a Trump. E aqui no Brasil tem de tudo, de esquerda até direita. Se você for pegar o Vorcaro agora, a gente está vendo. É de Supremo até, cara, até o vereador, entendeu? Tem todo mundo, tem o socialite até o empresário. Porque essas pessoas, elas têm tanto poder que a sociedade inteira quer estar próxima para poder usar esse poder, para poder usar essas pontes, né? Então, eu acho que a gente tem que entender isso como uma das maiores demonstrações de como é podre esse nosso sistema, essa nossa maneira, e como manda realmente a questão do poder. Essa questão do tráfico sexual e etc. do Epstein é a parte mais suja, nojenta, abjeta do que ele fazia. Mas o poder dele não vinha de oferecer, né, esses serviços abjetos, né, covardes sexuais. O poder dele vinha exatamente de ser esse grande lobista, de ser esse grande cara que conectava os negócios, de ser esse grande cara que concentrava todos os caminhos para o poder. Então, realmente, eu acho que é muito fortuito a gente ter essa possibilidade de analisar o caso Master tendo esse exemplo dos Epstein Files nos Estados Unidos. O que, de certa forma, deixa a gente um pouco desanimado, né, para o que pode acontecer aqui, porque a gente viu como o Epstein foi protegido nos Estados Unidos diante de todas as provas e mesmo com todo o trabalho da polícia, as relações institucionais do Epstein falaram mais alto no final das contas. E o nosso medo é que no Brasil realmente as relações institucionais de Vorcaro falem mais alto. Eu repito, só para deixar claro, por questões até legais, que eu não estou fazendo nenhuma comparação sobre a questão dos crimes sexuais e etc., estou fazendo uma comparação de como o poder econômico e como as relações institucionais que se formam de maneira espúria, elas acabam sendo a maior defesa das pessoas que cometem os maiores crimes nas sociedades capitalistas.